Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caminhando com Jesus hoje. É uma alegria enorme ter você aqui. Quero te convidar a ficar comigo até o final desta mensagem, porque tenho certeza de que Deus falará profundamente ao seu coração. Respire fundo, entregue esse momento ao Senhor, e permita que a palavra traga luz, direção e esperança para a sua vida. Um dos maiores desafios da vida é aprender a manter os pés no chão. Em um mundo onde tantos querem aparecer, se mostrar superiores e demonstrar que sabem mais do que os outros, a humildade se torna uma virtude rara. No entanto, para nós que caminhamos com Cristo, a humildade não é apenas uma opção, mas um chamado. A arrogância, o excesso de confiança em si mesmo, muitas vezes leva a quedas dolorosas. Quantas vezes vemos pessoas cheias de orgulho, acreditando que nada pode detê-las, mas de repente tudo desmorona? A palavra de Deus nos mostra que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Quando confiamos mais em nós mesmos do que em Deus, inevitavelmente ficamos vulneráveis às derrotas. O excesso de autoconfiança pode ser um grande perigo. Ele gera uma falsa sensação de segurança, mas no fundo é apenas uma bolha que cedo ou tarde estoura. Por outro lado, quando aprendemos a depender do Senhor, reconhecendo que sem Ele nada somos, encontramos a verdadeira força. Jesus nos ensinou que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Esse é um princípio eterno. Viver com os pés no chão significa viver com humildade diante de Deus e dos homens. Significa reconhecer nossas limitações, pedir ajuda quando necessário e saber que tudo o que temos vem do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram a humildade e colheram frutos disso. Pensemos em José, vendido pelos próprios irmãos. Ele poderia ter se tornado um homem amargurado, orgulhoso, cheio de rancor, mas escolheu depender de Deus em cada etapa. Mesmo injustiçado, permaneceu com os pés no chão, até que o Senhor o exaltou, tornando-o governador do Egito. Outro exemplo é Jó. Ele perdeu tudo o que tinha, em família, bens, saúde. Qualquer um teria sucumbido ao desespero. Mas Jó permaneceu firme, reconhecendo que tudo pertence a Deus. Sua humildade diante da dor o levou a experimentar uma restauração ainda maior. Paulo também nos ensina. Ele foi um homem instruído, conhecedor da lei, mas após encontrar Jesus, reconheceu que tudo o que tinha antes era lixo diante do conhecimento de Cristo. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque sabia que sua força vinha do Senhor, e não de si mesmo. E não podemos deixar de olhar para o nosso maior exemplo, em Jesus. O Filho de Deus, dono de toda a glória e majestade, escolheu vir ao mundo de forma humilde, nascendo em uma manjedoura. Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando que a verdadeira grandeza está em servir. Se o próprio Cristo, sendo Deus, viveu com humildade, quanto mais nós devemos seguir esse caminho. Hoje, somos constantemente tentados a mostrar ao mundo que somos fortes, inteligentes e capazes. As redes sociais, por exemplo, alimentam a vaidade, o desejo de exibição e a comparação. Mas quando seguimos esse caminho, corremos o risco de perder a essência do Evangelho. O cristão é chamado para viver de forma diferente. Somos convidados a andar em mansidão, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem de Deus. Manter os pés no chão é compreender que não temos controle sobre todas as coisas, mas servimos a um Deus que governa o universo. Isso não significa viver com baixa autoestima ou negar os dons que o Senhor nos deu. Significa apenas colocar cada talento, cada conquista e cada vitória aos pés da cruz. O humilde não precisa provar nada a ninguém, porque sua identidade está em Cristo. Quando você vive assim, ninguém precisa derrubá-lo, porque você já se mantém em uma posição de dependência de Deus. O Senhor cuida de exaltar aqueles que confiam nele no tempo certo. Essa é uma verdade que precisa estar gravada em nosso coração, e não precisamos lutar por reconhecimento, porque quem nos reconhece é o próprio Senhor. Muitas vezes ficamos ansiosos por validação. Queremos ser vistos, queremos ser lembrados, queremos ser aplaudidos. Mas o Evangelho nos chama a descansar no fato de que os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Ainda que ninguém perceba o esforço que você faz, ainda que ninguém valorize a sua dedicação, o Senhor vê cada detalhe. E Ele é fiel para recompensar no tempo certo.
Jesus nos advertiu sobre aqueles que praticam boas obras apenas para serem vistos pelos homens. Ele disse que essas pessoas já receberam a sua recompensa, porque buscavam apenas a aprovação humana. Mas quando fazemos algo em secreto, para a glória de Deus, o próprio Pai, que vê em oculto, nos recompensará. Viver com humildade, com os pés no chão, é entender que não precisamos de palcos para sermos importantes. O verdadeiro valor está em sermos encontrados fiéis diante de Deus. Pense em Davi. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, todos os irmãos de Davi estavam na casa, prontos para serem escolhidos. Davi, no entanto, estava no campo, cuidando das ovelhas, esquecido até pelo pai. Mas foi justamente a ele que Deus escolheu, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Esse é o grande segredo da caminhada cristã e manter o coração no lugar certo. Você pode ter dons extraordinários, habilidades impressionantes e até mesmo oportunidades diante de você, mas se o coração estiver tomado pelo orgulho, tudo isso pode se transformar em ruína. Por outro lado, mesmo que você seja simples, mesmo que ninguém reconheça o que você faz, se o coração for humilde, o Senhor o levantará. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja a força desse ensinamento: em resistir significa se opor, lutar contra. Ou seja, quando escolhemos a soberba, estamos, sem perceber, nos colocando em oposição ao próprio Deus. Mas quando escolhemos a humildade, atraímos a graça dele, que é tudo de que precisamos para vencer. Talvez você esteja enfrentando lutas hoje porque confiou demais em suas próprias forças. Talvez você tenha feito planos e tudo saiu de maneira diferente do que você esperava. Saiba que isso não significa derrota, mas sim um convite de Deus para aprender a confiar mais nele. Às vezes, o Senhor permite que nossos planos falhem para nos ensinar a andar em seus caminhos e não nos nossos. O apóstolo Paulo viveu isso muitas vezes. Ele fazia planos para viajar a determinados lugares, mas o Espírito Santo o impedia. Isso pode parecer frustrante, mas era a mão de Deus guiando cada passo. A dependência do Senhor é o que nos garante segurança. Quando deixamos que Ele conduza, podemos ter certeza de que chegaremos ao lugar certo. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, em família, trabalho, relacionamentos, ministério. Quando confiamos apenas em nós mesmos, facilmente caímos em decepções. Mas quando entregamos tudo nas mãos de Deus, mesmo que não entendamos o processo, podemos descansar sabendo que Ele está no controle. É importante lembrar que humildade não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de maturidade espiritual. Somente os fortes em Deus conseguem se humilhar. Somente aqueles que têm identidade firmada em Cristo conseguem servir sem precisar de aplausos. Somente quem sabe que é filho amado do Pai consegue permanecer com os pés no chão mesmo quando tudo ao redor tenta inflar o ego. Pense em Jesus novamente. Ele tinha todo o poder para chamar legiões de anjos e se livrar da cruz, mas escolheu obedecer ao Pai. Sua humildade nos trouxe salvação. Isso nos mostra que a humildade não diminui ninguém, pelo contrário, ela abre espaço para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Se você quer viver uma vida plena em Cristo, precisa aprender esse caminho. Mantenha-se com os pés no chão. Não se deixe levar pelo desejo de impressionar. Não queira provar nada para ninguém. Seja fiel nas pequenas coisas. Sirva com amor. Viva de forma simples, mas cheia da presença de Deus. E lembre-se, aqueles que andam com humildade não precisam temer as quedas, porque já escolheram permanecer em um lugar seguro, a dependência total de Deus. Talvez você esteja passando por momentos em que o orgulho tem tentado dominar o seu coração. Talvez você tenha confiado demais em si mesmo e, por isso, enfrentou quedas dolorosas. Mas hoje o Senhor te chama de volta à humildade, ao caminhar simples e dependente dele. Vamos orar juntos. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Reconhecemos que muitas vezes o orgulho nos domina, mas pedimos perdão. Ajuda-nos a viver com humildade, a manter os pés no chão, a depender de Ti em todas as coisas. Que nunca nos esqueçamos de que sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos um coração simples, quebrantado e ensinável.
Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que sendo grande se fez pequeno para nos salvar. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Chamada final ao engajamento. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido a deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever aqui no canal Caminhando com Jesus hoje. Assim você vai receber sempre mensagens que fortalecem a sua fé e abençoam a sua caminhada. Que o Senhor te guarde e te dê uma semana cheia de paz e vitória.